E o texto aqui eu trago no livro de Lucas, no capítulo 19, versículo 39 e 40, ele diz assim: e disseram dentre a multidão alguns dos fariseus: mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhes: digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Outro texto aqui, João capítulo 20, versículo 14 ao 16, ele diz assim: e tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, disse-lhe onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando, disse-lhe: Rabone. Eu quero falar um pouco sobre os adoradores do Senhor, para que nós possamos um pouco ver como que nós estamos adorando, e aprendendo que essas mulheres, com esses homens que adoraram o Senhor em momentos difíceis, e praticamente a gente não vê em momentos fáceis, eles adorando o Senhor, e se rendendo ao Senhor, e deixando o seu coração inteiramente ao Senhor. E olhando no primeiro texto, o Senhor Jesus ele entra naquele momento ali na cidade de Jerusalém, onde o povo começa a ovacionar o Senhor Jesus. O primeiro momento que eu vejo é que o Senhor Jesus está montado em um jumento. E ele poderia ter mudado os tempos e ter entrado numa Ferrari, porque ele é soberano. Mas ele vai ter um jumento. Então nós vemos o Senhor Jesus sendo adorado, montado em um jumento. O Senhor Jesus está na humildade. Então nós já vemos, para poder adorar o Senhor, nós temos que buscar ser humilde, de coração, se render em todas as coisas. O Senhor Jesus poderia ter aberto, não vou falar o nome da loja, senão eu faço propaganda para ela, mas tem alguém que trabalha na Casa Prata? Entende? Então não vou falar da Casa Prata. Então, ele poderia ter mandado fazer a melhor roupa, ele poderia ter usado o melhor terno, ele poderia ter usado o melhor sapato, ele poderia ter tanta coisa, mas não. Ele está ensinando para os seus discípulos e para adorar Ele, além de no Espírito e na verdade, tem que começar um caminho que chama humildade. Então esse é o primeiro ponto que a gente entra para falar da adoração com o Senhor. Adorar o Senhor é venerar o Senhor, é se prostrar diante do Senhor, é reconhecer que o Senhor é o único, e que não tem algo ou ninguém melhor do que Ele. Às vezes nós pensamos que adorar o Senhor tem que ser o cara ou a cara. E se o Senhor quisesse, por exemplo, que eu falo direto para a Rita, quando eu incentivo ela, porque eu acho ela uma das melhores cantoras que tem. São poucos, né, gente? Fazer a minha. Eu incentivo ela e eu falo para ela: se o Senhor quisesse um grande cantor, aquele top de linha, Ele contrataria Roberto Carlos, contrataria esses cantores aí, famosos, mas Ele não teria o mesmo coração que nós temos para adorar o Senhor. E o Senhor busca os adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. É aqueles que vêm com a verdade acima de tudo para poder chegar até o Senhor. É aquele que se rende. É aquele
vai se prostrar ao Senhor. Tem muitos adoradores que nós podemos citar na Bíblia. Mas o Senhor Jesus nos dá a maior demonstração de adoração. E aí a galera começa a adorar o Senhor. E a galera vem e começa a falar e hosana nas alturas. Ele é o rei dos reis, ele é o rei de Israel, ele é o rei dos judeus. E de repente, um fariseu se levanta e fala: repreende, eles estão dando bafão, estão falando muito alto. E o adorador, quando ele adora em espírito e em verdade, e em humilhação, olhando a grandeza de Deus e vendo a sua pequenez. E eu trago uma frase de Pedro, que ele diz o seguinte: quando o homem vê a cruz, ele entende que a cruz, o tamanho do pecado dele, e ele vê que ele é muito pecador. Mas ele completa essa frase dizendo que quando ele chega na cruz, agora ele reconhece que não dá conta de pagar a dívida. Ele sabe, no momento ele entende que ele reconhece a sua dívida. Sou eu e é você também. Nós, olhando para a cruz, nós vemos assim, não dá conta, é muita dívida. Mas quando nós chegamos na cruz, nós descobrimos uma coisa: eu não dou conta de pagar essa dívida. Por isso que nós temos que adorar o Pai em espírito e em verdade. E quando nós nos esforçamos, aí nós reconhecemos realmente que Ele é merecedor de toda adoração. Aqui, quando eu venho agora para o contexto do texto aqui de João, eu vejo essa mulher, uma adoradora muito profunda, Maria Madalena. Essa mulher adorou o Senhor de uma forma tão grande, e foi expulso dela só 7 demônios, e era dos grandes demônios que tinha. Eu acho que Pombagira, Preto Velho, Zé Benito, não tinha vaga. Era só demônio top de linha que estava ali, a poção dela era muito forte, a possessão que tinha na vida dela. E Maria Madalena, João faz questão de dizer, só ela. Nunca diz que estavam as outras, estava Joana, estava Maria, estava Susana, tinha outras. Lucas fala que estava lá. Mas João enfatiza aqui que era só ela. E ela chega de madrugada, ao amanhecer do dia, quase amanhecer, mas aí o texto nos diz que ainda está escuro. E quando ela chega ali no sepulcro do Senhor Jesus, gente, primeiro, não é uma cultura nossa de visitar o túmulo de madrugada. Mas imagina bem, você vai lá no cemitério, chega lá, o defunto que você procura não está lá. Primeiro, eu não ia. Segundo, se eu fosse impulsionado para ir, eu saía correndo. Maria Madalena, ela chega, ela olha e ela vai embora. Ela poderia ter ido para a casa dela. Ela poderia ter ido fazer uma fofoca bosta. Ela vai atrás de quem? Pedro e João, 2 dos mais chegados do Senhor Jesus, 2 daqueles que estavam mais próximos do Senhor Jesus. O tempo todo, esses 2 estão mais próximos. Ela vai lá. Eu não sei se Maria Madalena era mais velha do que eles, se eles eram mais velhos, não sei. Mas ela foi falar com quem poderia ajudar, com quem poderia resolver a questão. Ela vai atrás de pessoas que também adoraram o Senhor. E ela chega e conversa com eles e fala: o corpo do mestre não está lá, e eu não sei para onde que foi, não sei o que levou. Quando eles
sai na frente e ela vai mais atrás. Ela poderia ter pensado o seguinte: eu já fiz a minha parte. Não tem quando você ora por alguém, você sai e você nem liga mais, você nem procura mais, porque você está pensando: eu já fiz a minha parte. Um adorador de excelência, ele nunca fez a parte dele por completo. O Heber fez uma citação na ministração dele aqui, que eu lembrei de uma mensagem que eu preguei, e uma pessoa pegou essa mensagem e hoje ela está fluindo. E ele falou: não se contenta na onde você está. E a mensagem que eu preguei era: talvez o lugar que você está hoje ainda não é o que Deus tem para você. A gente pode chegar um pouco mais. A gente pode alcançar algo melhor. A gente pode pregar melhor. A gente pode orar mais. A gente pode assistir mais. A gente pode chegar mais a Deus. Nós podemos perdoar mais. Nós podemos orar mais. Nós podemos. Nós só chegaremos no lugar que Deus tem para nós no dia que fechar a cota de Deus. Mas Maria Madalena, ela sai atrás e ela vai. Quando eles chegam, João, talvez por ser mais jovem, ele corre na frente, ele deixa Pedro para trás, e ele chega na frente, e ele chega e olha, e realmente ele vê que o túmulo está vazio. Mas ele não entra. Pedro chega, olha, o templo está vazio, ele entra lá no túmulo. Só começa a falar agora, tá? Se você chegou, entra. E se você entrar, fica lá. Não sai não. Porque às vezes nós estamos chegando, mas não estamos entrando. E às vezes nós entramos e saímos. Saímos da oração. Saímos da missão. Saímos daquilo que foi dado para nós fazermos. E às vezes nós só olhamos, cruzamos o braço e não vou. Eu já fiz a minha parte, eu já cheguei até aqui. Às vezes até no relacionamento, nós estamos saindo do relacionamento. Estamos saindo daquilo que Deus preparou para nós, daquilo que Deus. Então, João chegou e olhou. Pedro entra, aí João também entra, aí Maria Madalena também entra. Mas os dois saíram, voltaram. Foi fazer o que estava fazendo antes. Se você entrou, é casa de paz que tem, né? Entrou na casa de paz, não sai mais não. Entrou no trabalho da casa de paz, permanece lá. Se entrou numa missão que alguém te deu, continua lá. Só sai de lá o dia que alguém te tirar de lá. Não sai pelas suas forças. Sai por aquilo que Deus te chamou. Se entrar, se chegar, entra. E se entrar, fica. Porque você só vai ter revelações se você ficar. Não vai ter mais acréscimo na Bíblia. E nem vai tirar nada da Bíblia. Por isso, Pedro e João não tiveram a revelação do Mestre. Quem teve a revelação foi quem ficou. Eu não vou falar que ela era mais adoradora do que os dois. Porque senão vai que alguém lá, chega lá no céu, daí fala assim: ó, Fernando falou lá no culto lá que Maria adorava mais do que vocês dois. Ele vai, Pedro, do jeito que é zangado, ele vai falar assim: quem é você? Você nem eu sou casado, o que você quer falar? Então, eu não vou falar, tá? Mas se vocês prometerem que não vai falar nada, aí beleza. Aí confirma isso aí. Mas voltando para dentro da mensagem, a mulher está lá. Ela não sai. Ela continua lá. De repente, ela ouve o Mestre. Agora eu vejo duas coisas aqui. Ela ouviu a voz e não interpretou. Passa-se um tempinho e ela ganha
Experiência, porque quanto mais tempo você fica, mais você ganha experiência, mais você ganha conhecimento, mais você se inteira da situação. Aí, agora ele vai chamar ela pelo nome. Maria. Aí eu te faço uma pergunta. Você reconhece a voz do seu Senhor? Você tem reconhecido a voz do seu Senhor? Chamando você pelo nome e falando para você? Eu falo que tem duas vozes que eu consigo discernir com muita facilidade. Uma eu tento e a outra eu aceito. A voz do Senhor, quando Ele fala comigo, e a voz da Rita. Que os dois falam meu nome de uma forma que pode ser que não é, mas eu entendo que é diferente. Principalmente quando a Rita fala Fernandes. Oi, está tudo bem com você? Sabe, dia 31 de julho de 2021, nós oramos uma campanha, nós estávamos de 71 dias, né, da campanha, a liderança orando todos os dias lá no terreno. Nós já tínhamos comprado o terreno e ele estava aquela decisão. Um dia nós ia fazer um tempo de 10 metros, no outro dia era de 15, no outro dia voltava e contratava não sei o que, chamava não sei o que, e não estava dando certo. E a gente naquela oração incessante lá, todas as noites a gente ia para lá orar. E no dia 31 de julho de 2021, o Senhor falou comigo. Eram 3 horas da manhã, eu acordei, e eu fui no banheiro, me retornei, e aí acabou o sono. Eu falei, o Senhor está querendo falar comigo. E eu deitei quieto, mas eu dei uma bobeira e encostei na Rita. E nesse exato momento o Senhor começa a falar comigo, e Ele me chamou pelo nome, Ele chamou Fernandes. Eu falei, é o Senhor? Ele falou, eu sou seu Deus, e eu falo com você. Eu falei, sério, Senhor? Aí eu queria assim afastar da Rita para ela não acordar. Olha como o homem é falho. Porque se ela acordar, ela vai atrapalhar a conversa e aí o Senhor não vai mais falar comigo. Naquele dia nós conversamos uns 40 minutos. O Senhor falou para mim, é eu que vou lá, é eu que faço. Você só orienta aqueles que estão com você. E eu falei para o Senhor, e a conversa foi longa, não dá para falar aqui. Senão eu teria que gastar os 40 minutos da mensagem só falando sobre isso. E quando chegou esse momento que terminou a conversa, antes de terminar a conversa, ele falou, hoje você reúne a sua liderança. Eu vou falar com eles. Lá na oração. E eu falei, Senhor, e se faltar alguém? Eu não contarei com ele. Sabe? Eu queria não ter feito essa pergunta, porque o meu coração passou o dia inteiro. E o Senhor me instruiu tudo. Faz uma mensagem única no seu celular e manda para todos eles. A mensagem é única. Eu te oriento na mensagem. E eu já fiquei doido para fazer a mensagem. Mas amanheceu, fui para o banheiro, fiz a mensagem, mandei para todo mundo. Gente, e aí está lá e chegou a hora. E a Maraísa não tinha chegado. E eu falei, já chegou todo mundo? Já. Só a Maraísa que ainda não chegou. E aí a Natália se levantou e falou assim, e ela falou que não vem. Gente, meu coração derreteu, sabe? Eu falei, o Senhor não vai contar com ela. Mas em seguida a Maraísa apareceu lá no portão e entrou. E aí era só uma brincadeira da Natália. E o Senhor nos orientou tudo como era para fazer. E do jeito que o Senhor orientou, está sendo feito lá. Tem a sala na sequência e tudo. Tá? Mas a gente não atendeu bem esse momento, porque a gente ainda faz uma coisa e depois temos que mudar no meio do caminho. Porque falta o Senhor completar a fala. Mas Maria, ela ouve a voz do Senhor quando Ele fala com ela. E ela fala para ele, Rabone, que nos judeus eles usavam para dizer grande mestre, o único mestre, o mestre, o excelente, é diferente de
do mestre é aquele que é maior. Ela reconhece a voz dele e ela já emite uma adoração, uma honra para ele naquele exato momento. E são os primeiros, os adoradores que são reconhecidos e conhecidos. Eles tiveram o seu nome gravado. Pessoas que tiveram o seu nome gravado na Bíblia. Mas nós temos aqui alguns adoradores, e esses adoradores, eles são os adoradores anônimos. Eles não tiveram o seu nome gravado, mas tiveram os seus feitos gravados na Bíblia. Talvez você não é um cantor, talvez você não é um tocador, talvez você não é um músico, talvez você não está sendo visto, o seu nome não é reconhecido, mas os seus feitos são. Os seus feitos são vistos pelo Senhor. E aqui eu fico olhando, por exemplo, para uma passagem que é em Marcos capítulo 5. A mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher, ela chega, vamos dizer que meio sorrateira, e ela entra na presença ali de todo mundo, está todo mundo ali, aquela mulher bem sofrendo as dificuldades, e ela toca na orelha do Senhor. E ela diz o seguinte: se eu apenas tocar na barra do vestido dele, eu serei curado. A cura precisa de uma adoração, precisa de uma aprovação. A cura precisa que nós chegamos como aquele que quer vencer. E quando ela chega, ela toca, e o Senhor olha para ela. E a fala do Senhor para ela é, pulando a parte, as outras partes, a fala dele é: mulher, a tua fé te curou. O adorador tem que adorar com fé. O adorador não adora sem fé. Ele tem que ter fé para adorar. Porque se a fé dele não chegar, ele também não vai. Hebreus capítulo 10, ele já diz que os que adoram o Pai, ou melhor, os verdadeiros, aquele que sem fé, é impossível adorar a Deus, é impossível agradar a Deus, é impossível chegar até Deus. Tem que ser através da fé. E aqui, essa pessoa, ela não teve o nome gravado, mas ela honrou o Senhor, porque ela reconheceu no meio da multidão. Quando ele está perguntando: quem me tocou, quem me tocou, quem me tocou? Ela fala, meio que com medo: foi eu. O adorador não tem medo. E se tiver, o medo dele é vencido diante do Senhor. Eu confesso diante do Senhor: eis-me aqui, Senhor. Um outro adorador que eu vejo aqui é a mulher samaritana. João capítulo 4. Ela conversa com o Senhor, tenta se desviar da conversa do Senhor, ela tenta fugir daquilo que o Senhor está mostrando para ela, mas de repente o Senhor revela a identidade dela para ela, faz ela assim, saber que Ele sabe quem é ela. E aí ela sai dali e vai lá no meio do povo e começa a falar: aquele que havia de vir, ele já veio, está ali. Glória a Deus. Porque o adorador, ele tem que falar do seu mestre. O adorador tem que reconhecer, ele tem que, não onde ele passar, ele tem que falar: ei, eu conheço o Senhor. Glória a Deus. Ei, o Senhor está ali. Ei, eu vi o Senhor. Ele tem que falar os feitos que o Senhor fez na vida dele. É como Davi falou: uma coisa eu pedirei ao Senhor, e a farei, de morar todos os dias na sua casa, contemplar as suas maravilhas e anunciar o teu nome, anunciar a tua palavra às pessoas, Senhor. Eu não vou deixar barato. Aquela mulher samaritana, ao reconhecer o Senhor, ela foi imediatamente falar do Senhor. Aonde você passa, você fala do Senhor. As pessoas que você conhece o Senhor através da sua vida. Um adorador não pode ficar em silêncio.
Um adorador do Senhor, ele tem que propagar o nome do Senhor. Um adorador do Senhor, ele não, onde ele chega, ei, eu vi o mestre. Ele não tem vergonha de se alguém vai zombar dele, vai ser louco. Ele tem que falar do Senhor. É um adorador. É um adorador. Esses dias eu falei que citei o pastor Orlando numa mensagem, onde o pastor Orlando, ele pregou para mim, para a Rita e para os nossos filhos e os vizinhos lá, por mais de um ano, o tempo que ele morou lá. Ele não usou nenhuma palavra da Bíblia, gente. O comportamento dele falava. Todo mundo na rua respeitava o pastor Orlando, exceto uma menina lá que usava droga, bebida e tal. Aí um dia ele foi inventar de separar ela, brigando com o outro, ela pôs na orelha dele. Deus ouve dele que ele apanhou de uma mulher lá na rua. Mas assim, a forma como ele nos levou para Cristo, gente, foi uma coisa assim, ele nos tratava diferente dos outros crentes que moram lá. Tem nenhum crente aqui que morou lá, não. Pastor Fabiano é depois, tá? Mas a forma como ele falava de Deus para nós era no silêncio, e o respeito que ele dava para nós era diferenciado, porque nós éramos rejeitados ali na rua. Ali era a casa dos pagoteiros, era a casa dos beberrões. A gente bebia a noite inteira. A Rita bebia mais que eu. Como ela não vai poder falar aqui. Sabe, mas uma coisa assim que me chamava a atenção dele, sabe? A forma como ele nos respeitava. Essa mulher levou aqueles homens a respeitar o Senhor Jesus e correr atrás dele. O dia que nós estávamos na Pindaíba, o dia que nós estávamos mal, no dia que eu estava à beira do suicídio, a primeira pessoa que eu quis procurar, eu fui atrás do pastor Orlando e falei: me leva para a sua igreja, porque eu preciso aceitar esse Jesus que você tem. Quase que eu que preguei para ele. Sabe? E quando essa mulher samaritana, quando ela chega lá da sua família, lá na aldeia dela, lá nos conhecidos, ela fala: eu encontrei o Messias, aquele que veio para salvar Israel, aquele que veio para dar vida. Eu conheci, ele estava na beira do poço. Não tem como nós aceitarmos o Senhor Jesus e continuar parado. Não tem como nós aceitarmos o Senhor Jesus e a palavra já não está mais em nós. Já vou correr para terminar. Eu quero falar também de Marcos capítulo 5, do verso 1 até o verso 20. Fala do Gadareno. O versículo 6 nos diz que aquele rapaz, anteriormente o texto, entre o versículo 6 até o 1, o texto nos diz que aquele rapaz, ele foi preso por várias vezes, colocado na cadeia, ele era algemado, ele era manietado, mas nada disso segurava ele quebrava tudo. E ele andava nos montes, para você ter uma ideia, né? Não é só os crentes cheios do Espírito que está no monte, né? Tem gente cheia do Espírito maligno lá no monte. Ele ia nos montes, e lá ele se cortava, ele cortava o corpo dele com pedra, ele sofria tanta coisa. Mas quando ele viu o Senhor Jesus, ele corre diante do Senhor Jesus e ele chega e se prostra. O texto no versículo 6 diz que ele adorou o Senhor. Ele adorou. É impossível ver o Senhor Jesus. É impossível ouvir o nome do Senhor Jesus e ser chamado de adorador se não se prostrar diante dele. Aleluia! Ele chegou e se jogou. Ele adorou. Eu não sei o que ele falou para o Senhor, mas ele chegou, se rendeu ao Senhor. E o texto não nos diz que os espíritos saíram dele, porque a hora que continua o texto, aí é que os demônios vão pedir para sair dele. Então ele estava endemoniado. Mas a mente dele teve que adorar o Senhor, teve que se prostrar diante do Senhor. O verdadeiro adorador, eu adoro o Senhor. Aleluia. Só não vou ajudar ninguém, porque se eu falar assim, até endemoniado, ele
adora o Senhor, porque senão daí alguém vai querer ficar endemoniado a adorar o Senhor. Não é isso. O princípio é que nós devemos adorar o Senhor. Nós devemos nos prostrar diante do Senhor. Você vê que aquele rapaz, ele chega, ei, gadareno, de onde você tivesse todas as chances de adorar o Senhor. O Senhor recebe a sua adoração. Quando você se rende ao Senhor, quando você reconhece o senhorio de Deus, quando você reconhece o senhorio do Senhor Jesus, você adora o Senhor, porque todas as coisas são menos importantes, porque não tem nada mais importante, não tem minha família que é importante para poder impedir que eu adore o Senhor, não tem o meu trabalho que é mais importante para mim adorar o Senhor, não tem meus amigos que é importante para adorar o Senhor, não tem nada que é mais importante do que adorar o Senhor, porque eu só reconheço Ele, eu só tenho Ele, eu só posso ir para Ele, porque eu fui feito para Ele, e Ele me fez para poder adorá-lo. E adorar por completo. Eu tenho que me render diante dele. Eu tenho que me prostrar diante dele. De onde eu estiver, será que eu vou adorar o Senhor? Será que eu tenho que adorar o Senhor? Eu também quero falar de uma pessoa que adora o Senhor. E essa menina, ela adora o Senhor de uma forma tão grande, tão excelente. 2 Reis, capítulo 5, do versículo 1 até o 5. A moça, a serva, ou a menina da mulher de Naamã. Naamã o leproso. Naamã é aquele cara que estava longe de todo mundo. O texto nos diz lá, começa dizendo que ele era um general, outra versão fala que ele é o chefe do exército. Mas independente do que ele era ali, o que nós olhamos é que ele era leproso. E o leproso não era aproximado de ninguém. Mas o texto também nos diz que através da vida dele o Senhor dava vitórias à Síria. Aquela menina, ela foi tirada do meio da sua família. Aquela menina foi tirada do seio da sua nação. Aquela menina foi tirada do meio de Israel. Aquela menina foi roubada, foi sequestrada. Aquela menina perdeu as suas vontades. Aquela menina perdeu os seus valores. Aquela menina não tinha mais a sua vontade própria. Aquela menina passou de uma posição de nobreza para uma posição de escrava. E como escrava, ela não deixou de adorar o Senhor. Como escrava, ela permaneceu adorando o Senhor. E eu fico olhando para essa menina. Ela tinha tudo para ter um coração amargurado. Ela tinha tudo para ter um coração pervertido. Ela tinha tudo para ter um coração cheio de ódio. Ela tinha tudo para poder não querer falar o nome de Deus, porque Deus permitiu tudo isso. Porque nós sabemos que o controle da vida de todas as pessoas está na mão de Deus. Todos os atos estão debaixo da mão de Deus. E quando ela vai e é levada para a Síria, é colocada como escrava, o sonho de uma faculdade acabou. O sonho de rever seus amigos acabou. O sonho de andar com a sua família acabou. O sonho de crescer, o sonho de um casamento, um sonho de um namoro, um sonho de viver uma vida como era lá na nação dela. O sonho de ir todos os dias, se ela pudesse ir lá no santuário do Senhor, acabou. Foi tirado, foi cerceado, vamos usar essa palavra jurídica, foi cerceado os seus direitos, foi cerceado as suas vontades. E aí o que acontece? A menina está lá. Vai falar que esse cara tratou essa menina bem? Quanto sofrimento essa menina não passou? Nessa hora que ela vê o cara leproso, não podia chegar até a esposa dele. Ela vai lá e fala: se o teu marido estivesse lá em Israel, o homem de Deus, o que ela falou? O que ela falou, igreja? O homem de Deus curaria ele. Ela não tinha compromisso com os seus ideais. O compromisso dela era com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores. Essa menina tem um perfil que nos ensina a ser um adorador. Essa menina tem um perfil de um
uma pessoa que se rende ao Senhor. Essa menina tem um perfil de alguém que ama o Senhor de todo o coração. Como está escrito na palavra, né? Amarás o Senhor teu Deus, de todo o seu coração, de toda a tua alma, de toda a sua força, de todos os seus pensamentos. Você vai ter que adorar o Senhor. Essa menina verdadeiramente, ela ouviu Deuteronômio capítulo 6. Essa menina conhecia Deuteronômio capítulo 6. Adorar ao Senhor e somente ao Senhor. Não adorava ela não olhava para ela não era narcisismo, não. Ela era uma verdadeira crente do Senhor. Ela era uma pessoa que se rendia ao chamado do Senhor. E ela vai fazer aquilo que só um adorador faz. Eu estou com fome, mas eu sou adorador. Eu estou preso, eu sou um adorador. Porque a gente vê alguns contrastes de adoradores. E eu encerro aqui agora, nesse contraste. Nós vemos Jonas livre, sem prisão, sem corda, totalmente livre. Nós vemos Jonas pronto para adorar o Senhor lá em Nínive. Mas ele rejeita. E de Jonas eu vou falar dele. Nem que você entrega no céu. Mas ele não vai adorar o Senhor. Ele foge. Eu busquei para ver o que era esse adorador Jonas. Por que ele fugiu? Como que ele foge? Como um homem foge da presença do Senhor? Só tem um jeito. Desviando. Ele desviou da presença do Senhor e foi para outro lugar. Aí a gente vê Paulo preso e adorando o Senhor. Paulo está lá em várias das suas prisões. Ele está preso em uma delas, lá em Éfeso, quando de repente está apanhando, está amarrado, porque o texto diz que ele estava manietado. O texto nos diz que ele tinha levado um salve bem legal mesmo. O texto nos diz que ele sofreu bastante naquele dia. E ele está todo machucado. Quando de repente, meia-noite, está lá o Paulo adorando. Você vê que não é o lugar que você está? É quem você é. Você vê que não é com as pessoas que você está? É quem você é. Você vê que não é o sofrimento, é o que está dentro de você, é o que já entrou. Paulo está adorando o Senhor. Está lá. Talvez ele estivesse cantando, né? Uma música do jeito de hoje, né? Que segundo que Salomão nos mostra em Eclesiastes, e segundo que fala um cientista Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, e tudo se transforma. Pode ser que ele estava cantando Chora Israel. Talvez ele estivesse cantando esse lamento, talvez ele estivesse falando para o Senhor, mas ele está ali, ele acaba de orar e ele começa a adorar o Senhor, ele começa a cantar ao Senhor, ele começa a falar para o Senhor. Ele não estava lá falando assim: por que o Senhor me deixou passar por isso? Por que o Senhor fez isso? Queridos, nós temos muitas oportunidades para adorar o Senhor em várias e difíceis situações. Você decide se você vai adorar ou não. É você que decide. É você que decide. A decisão tem que sair de dentro de você, com aquilo que você já buscou no Senhor. Ele, Paulo e Silas estão lá adorando o Senhor, cantando ao Senhor. Eu quero te chamar para ficar de pé nesse momento. Você pode até, se você quiser ficar mais tranquilo, pode vir aqui na frente. Para você poder soltar a sua adoração, você pode vir, você pode se ajoelhar, você pode se jogar aqui na frente se você quiser. Você tem liberdade nesse momento.
para que nós possamos adorar o Senhor com todo o nosso coração. Sabe, eu fico olhando para Paulo ali dentro da prisão, mas a prisão não era motivo para poder barrar Paulo. Ser serva, ser escrava, não foi o suficiente para poder barrar essa menina. Ser uma mulher de vários homens não foi motivo para poder barrar essa samaritana. Ser uma mulher rejeitada pela sociedade não foi o suficiente para barrar a mulher do fluxo de sangue. Não foi. Então não importa o problema que você tem, não importa a luta que você tem, não importa o que você tem passado, o importante é quem você tem dentro de você. E é esse que vai fazer a diferença na sua vida. É esse que vai mudar a sua história. É esse que vai transformar você. E aí você canta, mostrando ao Senhor o quanto você ama Ele. Sai do seu lugar e vem aqui à frente e vem adorar o Senhor. Em espírito e em verdade. Você pode vir, porque você está na casa do Senhor. Eu gosto dessa música, eu tenho ouvido bastante essa música.
elevada. Pessoas, ó Deus, que te adoram no profundo, aquele adorador que te busca seu todo coração. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor, tu és louvado, tu és engrandecido, Senhor. Tu és o único Deus soberano. Nós não reconhecemos outro, nós não queremos outro, nós não sabemos de outro, e mesmo se sabêssemos, Senhor, nós não queríamos, porque só existe um Deus que pode, Senhor, mudar nossa história, que pode transformar nossas vidas, que pode nos fazer, Senhor, pessoas diferentes. Senhor, nos dê sabedoria, nos dê sabedoria para te adorar, nos dê sabedoria para estar, Senhor, diante do Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, tu existe Deus deste lugar. Esse Deus é o Senhor, esse Deus é o Senhor entronizado. Tu és o Deus sobre todos os tronos, tu és o Deus sobre todos os lugares, tu és o Deus que está em todos os lugares, mas o teu amor, o Senhor só está na vida daquele que se gosta diante do Senhor, daquele que busca o Senhor, daquele que quer a sua presença, aquele que quer andar com o Senhor. Deus, em nome de Jesus. Talvez você afastou do caminho do Senhor e hoje é o dia de você voltar. E talvez você nunca chegou no Senhor. Você quer voltar no caminho do Senhor nessa manhã?
Você quer aceitar o Senhor Jesus? Ele que é Ele que nos aceita. Se você quer fazer essa decisão, sai do seu lugar.